Olá, pessoalzinho do canal Sala de Aulas. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, a educação paulista ou paulistana, e por que não dizer educação brasileira, está de luto. Mais um ataque terrorista aconteceu em uma instituição pública, em uma escola, e o saldo disso é a morte de uma colega de profissão. E mais 5 alunos, outros feridos. A que se deve esse ataque? Quem trabalha com educação, quem trabalha nas escolas desse Brasil, sabe muito bem que trabalhamos em cima de um vulcão pronto a eclodir. Cada ano que se passa é mais arriscado dar aulas, ser professor, ser professora, fazer o seu ofício, fazer aquilo de que você se preparou durante longos anos na faculdade, outros tantos longos anos na pós-graduação, ou mestrado, doutorado, extensões, horas exaustivas de trabalho. Quem dar aula sabe que todos os dias é uma história diferente. Dar aulas, apesar de parecer um serviço rotineiro, é, na verdade, um serviço exaustante, cheios de novidades. É como se nós estivéssemos andando em uma montanha russa. E nós estamos subindo, 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 e nós sabemos que em dado momento haverá uma queda livre. Mas nós não sabemos exatamente qual momento. Todos os dias é uma peça de teatro diferente, com atores diferentes. E dentre esses atores que nós chamamos alunos, você encontra ali o dócil, o educado, o estudioso, o assíduo, o caprichoso, mas também a gente encontra aqueles que não querem nada com nada, aqueles que são preguiçosos, aqueles que passam muita dificuldade em casa, aqueles que são sozinhos, aqueles que sofrem e sofrem muito, para além das suas forças, para além da pouca idade que têm. Os quietinhos, os tímidos, os fracos, os oprimidos, os opressores. Cada aluno que senta-se à nossa frente naquelas cadeiras é um mundo em paralelo. Cada um cheio de saberes, de conhecimentos, de dores, de amores ou de sabores. Ser professor, assim como ser aluno no Brasil, nesses anos 2000 e tantos, é algo totalmente diferente do que foi ser aluno na minha época, por exemplo, na época dos meus pais. Porque hoje a gente percebe uma sociedade que tem tudo nas mãos,
no formato de um celular, de um tablet ou de um computador. Tem um mundo nas mãos, mas às vezes não tem o essencial, não tem o básico necessário para aprender, para saber ler e entender aquilo que está lendo. Fora os problemas análogos à escola, famílias desestruturadas, muitas vezes educados por um pai solo, por uma mãe solo, ou por um avô, uma avó. Tem alunos que até olhados, educados pelos vizinhos, moram só, menores de idade, e um vizinho toma conta de vez em quando. Eu estou falando tudo isso que é para a gente compreender um pouco, ou tentar compreender um pouco, que universo que nós estamos tendo hoje nas escolas brasileiras, para chegar ao dia 27 de março de 2023, aonde um aluno de 13 anos invade uma escola armado com uma faca e friamente dá golpes na sua professora e nos seus colegas de turma, pelas motivações de uma discussão na semana passada entre um colega e outro. E a professora, porque interviu naquele momento na discussão, fez o seu papel, fez aquilo que lhe é cabível fazer dentro de uma situação de racismo ou de uma situação de conflito qualquer, apaziguar os ânimos, separar a briga, tentar corrigir quem está errado, socorrer quem está necessitado. Foi isso que ela fez a semana passada. E aquele aluno, a partir dali, assinou a sentença de morte da sua professora. Mas as motivações não foram só essas, porque o próprio aluno, em bilhete deixado para sua família hoje de manhãzinha, disse que já vinha arquitetando isso, ou um feito desse, que pelo menos matar um, já há 2 anos. Veja, uma criança de 13 anos, hoje. Se fazia 2 anos que ela estava arquitetando isso, ela tinha 11 anos, quando ela começou a arquitetar essa violência toda. Como entender o que está se passando com as mentes das nossas crianças e dos nossos jovens? Da onde vem isso? Da onde vem tanto ódio? E, pasmem, esse aluno de hoje usava uma máscara de caveira inspirada em outra chacina que também chocou a sociedade paulista e paulistana há alguns anos atrás, se não me engano, em 2020, o ataque à escola de Suzano, onde o aluno usava a mesma máscara, uma máscara igual, e também assassinou colegas da escola, que estudava pelo mesmo motivo, se dizendo sofrer bullying. Então, veja, esse aluno de hoje, há 2 anos, pelo menos, ele arquitetava matar pelo menos um. Mas a gente tem que ver além disso, além desse ataque. O que faltou na vida dessa criança, desse jovem? O que falta na vida desses jovens, melhor dizendo? Todos, genericamente. O que falta na vida desses jovens de hoje?
que eles têm tudo nas mãos, tudo, e não estão perdidos. É uma sociedade estúpida, que não consegue ouvir um não, que não consegue ser contrariada, que tem que estar sempre certa em tudo, que tem que estar com a razão. Porque se assim não for, ele pode vir ao extremo. Porque foi isso que aconteceu hoje, foi isso que aconteceu lá em Suzano, é isso que acontece em todas as escolas desse país. Os jovens de hoje, desde a mais tenra idade, não aguentam ser chamados atenção. Os pais não podem chamar atenção. Os pais não podem dizer não. E o que não se aprende dentro de casa, não vai se aprender lá na escola, porque lá na escola é disciplinas. É história, é português, é matemática, é geografia, são disciplinas para te preparar para passar em um vestibular lá na frente ou alcançar uma vaga no emprego de trabalho, no mercado de trabalho. Lá não é local para se resolver conflitos internos. E, infelizmente, as escolas estão assim. Os pais estão transferindo para as escolas a responsabilidade que lhes cabe de educar seus filhos. Em contrapartida, nós, professores, acho que também temos um pouco de culpa, porque a gente, por ignorância, talvez, ou por querer ser o salvador da pátria, a gente, às vezes, aceita um papel que não nos cabe. O papel de tia. Eu sempre condenei isso. Quando eu trabalhava na educação infantil, e olha que eu trabalhei lá por quase 10 anos, eu condenava essa história das próprias mães chegar, ô tia, eu não sou tia de ninguém. Às vezes eu passava por bruta. Eu não sou tia de ninguém. Eu sou profissional. Se fosse para eu chegar na escola para ser tia, eu não precisava estudar tanto tempo. Eu não precisava me formar em faculdade e continuar estudando até hoje para ser chamada de tia. Então, eu sempre colocava a mãe no lugar de mãe, a criança no lugar de criança e eu no lugar de professora, porque é isso que eu sou. Então, os próprios pais, às vezes, transferem a responsabilidade para a escola, que não nos cabe. E nós, professores, aceitamos isso. A gente age como psicóloga, e não somos. A gente age como assistente social, e não somos. A gente age como audientes, caixinha de desabafo. Mas quem nos ouve? Quem nos ouve? Quem nos ouve quando a gente sente medo? Quando a gente adentra no corredor da escola e já ouve um, ai, lá vem a chata, ai, lá vem aquela professora, ai. Ou então quando a gente entra na sala de aula e texto de novo você vai falar disso. Ai, porque você não dá uma aula diferente? É porque a moda agora é essa. É pedir aulas diferentes, mas nós, professores, quando é que nós teremos alunos diferentes? Quando é que nós teremos alunos diferentes? Alunos mais comprometidos, alunos mais assíduos, caprichosos, estudiosos, questionadores, pesquisadores. Quando é? Hoje,
A nossa amiga levantou de manhã com a mesma fé, tenho absoluta certeza, porque eu também ajo assim. E todos os meus amigos agem assim, desse país inteiro. Tenho absoluta certeza que a professora hoje acordou e ela teve a esperança de ir até a sala de aula e fazer o seu melhor. E garanto a vocês que até aproximadamente 8h30 da manhã, ela fez o seu melhor. Quantas mais terão que perder suas vidas? Terão que ter suas vidas ceifadas pelas mãos daqueles que ela vai lá para ajudar? Quantas mais serão vítimas de jovens e crianças adoecidas, psicopatas, sociopatas? E não estou aqui culpando ninguém, não estou julgando o aluno. Tanto é que eu falei já no começo que temos alunos assim e assado. Realmente, acredito que esse jovem, em algum momento, passou por algum trauma. E não estou aqui trazendo que foi maltratado pelos seus pais, nem conheço essa família. Só estou aqui pensando, tentando raciocinar para poder compreender e até mesmo poder, de repente, não julgar esse jovem tão cruelmente, porque entendo que ele também é vítima. Em algum momento ele foi vítima. Em algum momento ele teve algum gatilho dentro de si que fez com que ele escolhesse ir pelo caminho terrível que ele escolheu e concluiu hoje, do que pelo outro. Estou aqui tentando chamar a atenção, porque, infelizmente, a gente não pode dizer que esse caso de hoje foi o último, como também não foi o primeiro. E chama a atenção das autoridades desse país, ministro da Educação, secretários de Educação, governadores, prefeitos, pessoas que têm como rever essa situação das escolas brasileiras. Em vez de ficarem preocupados com quantidades, com frequências, com relatórios, com burocracias, é bom começar a acordar e começar a querer qualidade na educação. Porque é muito simples agora jogar a culpa no jovem, que está errado, sim. Mas, como eu falei, vem projetando isso há 2 anos, pelo menos. Algum problema aconteceu há 2 anos. E sem esquecer que há 2 anos nós estávamos em plena pandemia. Provavelmente esse jovem não estava frequentando a escola. E se estava frequentando a escola, não era todos os dias, porque eu lembro muito bem que quando voltamos, nós ficamos boa parte do ano em revezamento. Ia um pouco, ia outro, e um pouco ia outro. Então, esse jovem estava mais em casa do que na escola. Então, o que aconteceu na vida dessa criatura? Talvez a gente tenha que perceber, a gente tenha que se atentar que essa violência nas escolas, porque está demais também, briga
por qualquer motivo, na frente das escolas, dentro das escolas, nos banheiros, nas próprias salas de aula, eu percebo muito uma desimpaciência, desde a mais tenra idade, deles com eles mesmos. Sempre quando a gente pode, a gente corta, né? Palavras feias um para o outro, trazer a mãe para discussão e não sei o quê, xingar a mãe do outro. A gente tenta cortar, mas a gente está percebendo isso. Quem sabe nós não temos que nos atentar que essa violência também é fruto de uma sequela da pandemia. A gente tem que pensar nisso também. Em algum momento nós vamos ter que pensar. Sequelas da pandemia. Foram muitas horas dentro de casa. Esses jovens e essas crianças ficaram durante meses, anos, à mercê do celular, à mercê de redes sociais. Eu tenho certeza absoluta que os pais não tinham controle sobre isso, porque também precisavam sair para ganhar o pão de cada dia. Porque, infelizmente, o isolamento era luxo, não foi para todos. O governo que estava posto fez questão de dificultar o quanto pôde o auxílio emergencial, né? Então, assim, a gente tem que começar a pensar sobre essas violências serem também parte de uma sequela terrível da pandemia. Até mesmo para que a gente consiga juntar todos os atores necessários, professores, comunidade, autoridades, agentes de saúde, médicos, psicólogos e tudo mais, se juntar e fazer um grande plano para salvar as mentes dos jovens, um grande plano para salvar as mentes das crianças, um grande plano para salvar as mentes dos professores, porque também nunca foi cogitado isso, de que nós, professores, estamos cada dia mais adoecendo psicologicamente. Nós não estamos bem, nós não estamos legal. E quando acontece uma situação dessa, que um de nós tem uma baixa, a gente fica se perguntando: vale a pena a gente continuar? Vale a pena a gente se sacrificar? E todas as vezes que a gente levanta, a gente fica pensando: será que eu vou voltar para casa? Será que eu vou voltar a ver meu filho, minha filha, meus animaizinhos, meus pais, minha família, meu esposo, minha esposa, sei lá? A gente fica pensando. E toda vez que a gente entra na sala, a gente fica pensando: será que algum deles está armado? Será que algum deles é capaz de levantar a mão para tentar acabar com a minha vida? A gente vai ter que pensar melhor 1000 vezes antes de dar as costas para o aluno, mas como que nós não vamos dar as costas para o aluno se o nosso principal recurso de trabalho é a lousa? E nós precisamos dela, porque, infelizmente, as escolas públicas de São Paulo, alô, governador Tarcísio, não votei no senhor, jamais votaria no senhor, em detrimento de votar no nenhum professor como eu. Então, eu votei no Fernando Haddad, votaria nele 1000 vezes. Mas, agora, infelizmente, o senhor é governador do meu estado. E mesmo sem ter votado no senhor, a escola que eu trabalho e eu, quanto profissional, sou responsabilidade sua.
Então, a gente precisa rever a educação brasileira, a educação paulista. E a gente precisa socorrer as escolas públicas que estão, sim, na UTI. Falta recurso, dos mais básicos, às vezes. Falta tecnologias. Sabe, o outro governo, o governo do Dória, na época da pandemia, nos deu um chip, que já foi cortado, não funciona mais. Mas um chip. O chip sem o aparelho não é nada. Nós tivemos que nos virar para dar aula na pandemia. E quando pedem uma aula diferente, quando a coordenação, a direção, porque também está pressionada, pede para a gente, para diversificar o modo operandi das aulas, a metodologia, é com nossos recursos que a gente tem que fazer isso. Porque nem o chip nós temos mais. Falta um monte de coisa nas escolas. A minha ainda está razoavelmente bem. Já tem quadro branco, mas não tem tinta para pôr nos canetões. A gente que tem que comprar. Tinha, mas aí acabou. E agora só Deus sabe quando vai ter. Ah, tem cabos lá de internet, mas a internet não funciona. Mas aí a gente tem que fazer a chamada, que fazer os registros. Mas como se não tem internet? Tem que fazer o registro lá na hora que você está dando aula. Mas como que você não tem? Ah, se vira. Põe o seu celular assim, põe assado, sai da sala, procura sinal, se vira. Só que aí, se você sai da sala e acontece algum acidente lá, de um aluno bater no outro, ou de quebrar alguma coisa ali dentro, dos poucos recursos que tem, é você, professor, que estava ali naquele momento, que vai ter que responder por isso. Ué, mas você saiu atrás de sinal para fazer a chamada. Percebe como que nós estamos, a situação que nós estamos? Então, a gente precisa. A educação brasileira, ela precisa de socorro urgente. Porque eu vejo a educação brasileira como um paciente de estado muito grave, que está na UTI. E se alguém não ir lá para ajudar, nós vamos perecer. Eu quero deixar minha solidariedade à família da minha colega, de 71 anos, ainda tem essa, né? Aos 71 anos, o plano de aposentadoria, uma lástima. O governo Temer acabou com as aposentadorias. O governo Dória, aqui em São Paulo, também acabou com a aposentadoria. Então, essa professora de 71 anos, veja, Elizabeth Terreiro, ou Tereiro, Elizabeth Tereiro, 71 anos, não estava aposentada, estava ainda dando aulas. Quero deixar aqui a minha solidariedade total à sua família. E quero dizer de verdade, socorram a educação brasileira. Autoridades, socorram a educação brasileira. Porque daqui a algum tempo, apesar de que é isso que vocês querem, eu acho, que não haja professores, né? Ah, ou então que haja professores alienados, né? Descompromissados, professores temerosos, porque a intenção de vocês é privatizar a escola, né? A gente sabe disso. Mas nós seremos resistência.
nós, professores, seremos resistência. Até o último dia da minha vida, eu serei resistência. E a única coisa que eu peço é que as pessoas, a comunidade, se juntem com a escola, estejam junto com a escola. Reparem nos seus filhos, vá à escola, porque quando a gente chama para ir para a reunião de pais, é meia dúzia de gatos pingados, sempre os mesmos. A grande maioria não se importa, não vê importância na reunião da escola. E às vezes, a tua presença lá, oh meu Deus, salvaria tanta coisa, salvaria tantas vidas. É isso aí. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal. Até o próximo vídeo.